Você que trabalha com as pessoas, trabalha no grupo de apoio a essas pessoas que têm ou tiveram tuberculose, né? Qual é a principal dificuldade dessas pessoas? O doutor acabou de dizer, ele até levantou uma questão que eu gosto de falar muito sobre ela, que a tuberculose, a bactéria da tuberculose pode viver anos dentro do seu corpo e você não ficar doente. E uma das coisas é que depende, para você adoecer, a sua imunidade. Porém, eu gosto sempre de levantar a questão que somos um país de pessoas pobres e desempregadas. E a alimentação é uma coisa que já baixa a má alimentação, a sua imunidade. Então a gente já tem um fator, o álcool e a droga, né? É um outro fator, inclusive que são os maiores dificultadores da pessoa ter alta da sequência do seu tratamento. E hoje a gente vê, por ser um país pobre, infelizmente serviço de saúde é oferecido à população, como a gente, exatamente no horário que nós estamos trabalhando. O trabalhador simples como eu, de 8 às 5. Nós trabalhamos exatamente de 8 às 5. Os postos, as unidades hospitalares públicas só funcionam para essas questões de 8 às 5, é isso? Para atendimento ambulatorial, via de regra, sim. Então, se a pessoa for num outro horário, já ficou complicado dela descobrir ou de fazer algum exame. E o que acontece hoje para o nosso país, que seria o certo diagnosticar tuberculose num posto de saúde? O certo seria isso, nós procurarmos um posto de saúde. Como nós não temos horário e não temos dinheiro, nós estamos indo buscar essa ajuda no hospital. E quando não aguentamos mais trabalhar, eu estou me colocando como uma deles. E o que acontece? Porque lá eu vou gastar 2,35 de passagem, mas lá eu vou ter todo um oferecimento de serviço. Se o médico for preparado, for sensibilizado, tiver atenção para esse tipo de doença, tuberculose e o próprio HIV, e eu não vou gastar tanto dinheiro. Porém, eu estou com a imunidade baixa, com tuberculose e o hospital cheio de infecção. E aí? O tratamento é longo, doutor? O tratamento, via de regra, leva 180 dias. São 180 doses da medicação. Em casos excepcionais, o tratamento pode ser alongado, mas o índice onde as pessoas costumam abandonar o tratamento, em geral, é entre o primeiro e o segundo mês, porque o tratamento ele é eficiente, mas as medicações conseguem controlar a situação e o paciente resgata a sua saúde, só que ele acha que está curado. Né? E ele achando que está curado, ele abandona o tratamento. Eu podia também acrescentar mais uma coisa sobre isso, porque dizem que é a gente que abandona. Eu estou desempregada, eu trabalho de manhã até à tarde num biscate para dar comida aos meus filhos. Quando eu me sinto melhor, eu prefiro arriscar a sua saúde, a minha saúde, em detrimento para não ver minha família sofrer. E isso faz com que eu me sinto melhor, eu vou procurar alguma coisa para fazer e aí eu me afasto, porque eu não tenho um outro horário alternativo de me tratar. E viram uma bola de neve, né? Eu costumo dizer, eu me lembro quando era garoto, na comunidade que eu vi lá no Morro da Formiga, eu vivenciei, inclusive na minha família, casos de pessoas que tiveram tuberculose. Aliás, as pessoas achavam essa palavra tão complicada que escondiam, tinha mancha no pulmão, coisa e tal. E o tratamento ainda na época, eu me lembro, pelo menos de 2 casos que eu conheci de perto, era feito internado. Eu me lembro de um hospital aqui em Santa Teresa, eu me lembro de outro em Jacarepaguá. Eu acho que um dos avanços que você obteve é que hoje você pode fazer o tratamento num tempo menor, porque já foi um tempo maior, e sem precisar da internação. Mas, de qualquer maneira, ainda é um tempo razoavelmente longo. E aí o seguinte, se tem essa dificuldade de acesso para o diagnóstico, é isso que a Rita fala, tem a dificuldade para manter. Ainda hoje a doença é estigmatizada. Então o sujeito está trabalhando. Não é qualquer patrão
que tem essa responsabilidade social de se eu estou com tuberculose, se a Rita está com tuberculose, a amigo está ali, eventualmente eu não posso estar trabalhando, ainda mais se eu trabalho de noite, se eu trabalho de vigia. Então o sujeito tem que sobreviver. E isso está gerando outro problema, que talvez fosse interessante o doutor e a Rita falar, que é a chamada tuberculose multiresistência. Então vamos falar no próximo bloco, deputado, porque o nosso tempo agora já esgotou. Você que nos assiste, continue com a gente, é um breve intervalo. De volta com o Alerj Debate de hoje, conversando sobre tuberculose. Deputado, o senhor deixou uma questão no ar sobre a tuberculose multiresistente. O que seria, doutor, a tuberculose multiresistente? A tuberculose multiresistente é quando a bactéria da doença ela não morre mais com a medicação habitual. Ou seja, ela sofre uma mutação e essa mutação faz com que ela resista aos antibióticos. E em 95% dos casos, essa resistência se dá por falha no tratamento, falha no acompanhamento do caso. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, para a gente esclarecer a quem nos assiste agora. É necessário ficar internado para se tratar? Não é necessário. Não é necessário. A pessoa pode ir para casa e tratar-se, mas ela precisa ser acompanhada. Isso. Ela precisa fazer repouso? Ela não tem que ficar realmente sem poder fazer nenhuma atividade? Não, ela não precisa fazer repouso. O repouso, normalmente, quando ela faz, é porque ela não está se sentindo bem. E um dos sintomas da tuberculose é sintoma de fraqueza, de desânimo. Quando vai tomando a medicação, a pessoa se levanta. E aí mora o perigo, né, deputado? Uma outra perguntinha, já que com quanto tempo, 6 meses de tratamento, com quanto tempo a pessoa deixa de ser, digamos assim, um transmissor da tuberculose? Só após os 6 meses? Ou... Tudo que a gente fala em média, né? Sim, sim. Em média, entre 15 e 30 dias. Alguém que está 2, 3 meses se tratando da tuberculose, o patrão não precisa botar o cara no olho na rua, nem um colega não querer conversar com ele, porque ele está tratando, tem que levar o tratamento até o final, mas... Até porque se ele estiver legalmente empregado, ele não pode ser demitido em vigência da tuberculose. Isso é uma questão de lei. Mas pode ter o repouso necessário no período que não está se sentindo bem, enfim. Não, pode, né? Não, deve. Ele recebe uma licença para isso. Quer dizer, existem coisas assim na legislação, e por isso que a gente buscou o deputado para encampar, tomar posse dessa situação do ponto de vista do legislativo, é que, por exemplo, a gente não tem uma bolsa oficial para os pacientes que recebem o tratamento. Eles deveriam ter imediatamente uma bolsa. O coordenador nacional do programa, ele não conseguiu ainda agilizar essa questão, porque a Bolsa Família, em geral, quando ela sai, o processo é tão lento que o tratamento do indivíduo já acabou. Mas eu queria voltar a 2 aspectos que foram falados aqui anteriormente pela Rita e pelo deputado, e até juntá-los, né? A questão da multiresistência e a questão da busca do hospital. O tratamento da tuberculose deveria ser feito pela atenção básica. O diagnóstico da tuberculose devia ser pensado por aquele indivíduo que vai lá na casa da pessoa, né? Da família, e levanta, e está tossindo há uma semana, então ele já acende Quando o indivíduo vai buscar o hospital, como disse a Rita, em parte é porque ele não tem a porta aberta nos postos de saúde, muitas vezes a consulta é marcada para dali a 3 meses. Mas, em parte também, é porque ele está se sentindo tão mal que ele busca uma emergência porque está escarrando sangue, porque está com dor, está com água na pleura, que são coisas que cursam junto com a tuberculose. Tosse muito também. Tosse muito. Tosse é o primeiro sintoma da tuberculose pulmonar, né? E que para os fumantes complica um pouco, né, doutor? Porque se mistura com a ideia de que está tossindo por conta do cigarro. Existem várias coisas que fazem com que as pessoas adiem a busca de um atendimento. Uma delas é tossir e achar que está tossindo pelo fumo, e o fumo é muito prevalente no Rio de Janeiro e no Brasil. Mas no Rio de Janeiro, entre 30% e 40% dos diagnósticos de tuberculose estão sendo feitos em hospitais. Isso é um absurdo, isso é uma demonstração da falência do sistema de saúde como um todo. Ou seja, a atenção básica não dá conta, aí você vai parar no hospital, numa sala de politrauma de 30 metros quadrados, 50 metros quadrados, com 40 leitos e um paciente eliminando uma bactéria onde pode todos os pacientes ali serem contaminados. E esse é um ponto importante. O deputado até comentou, se você tem tuberculose, você pode continuar a trabalhar, você está na sua casa, com a sua vida normal. As pessoas que estão à sua volta necessariamente serão contaminadas, ou o que se pode fazer para minimizar isso? O risco é maior do que as pessoas que não convivem com o indivíduo, obviamente, intradomiciliarmente, né? Agora, volto a dizer, uma pessoa que se contamine com a tuberculose não necessariamente vai desenvolver tuberculose.
vai desenvolver tuberculose, os contaminados, em 5 a 10% até o fim de suas vidas. O único alerta que a gente faz, e por isso que a gente insiste tanto no diagnóstico também, se o indivíduo tem HIV ou não, é porque para os indivíduos que têm HIV, ao invés de ser 5 a 10% até o fim das suas vidas, é 5 a 10% em um ano. Os pacientes de HIV infectados de tuberculose podem adoecer por tuberculose em um ano. E a tuberculose é a maior causa de morte dos pacientes de AIDS. Com HIV.